Bom, para o canal de notícias, esta é a Semana do Trabalhador. Por isso, nós estamos recebendo convidados que estão aqui falando sobre temas variados que envolvem emprego, trabalho. Nós falamos do primeiro emprego, das oportunidades do trabalhador experiente, esse que tem mais de 50 anos. E hoje nós vamos falar da saúde do trabalhador. Com a gente aqui no estúdio, a médica do trabalho, Sabine Chedid, que também é a presidente da AMEPLAN, a Associação Médica do Planalto. Doutora Sabine, seja muito bem-vinda ao PFTV, é um prazer lhe receber aqui. O prazer é todo meu, Thaís, é uma grata satisfação estar aqui. E ainda mais para falar de um tema que é o meu dia a dia, né? Saúde do trabalhador. De forma geral, como é que a gente pode classificar a saúde do trabalhador brasileiro? Bem, Thaís, o que nós temos de estatísticas envolve principalmente os acidentes de trabalho, né? E acidente de trabalho tem a ver com a saúde, mas deixa ainda muito a desejar. Em termos de saúde do trabalhador, certamente nós estamos com nossos números bem abaixo da realidade, de fato. Mas como um todo, como a saúde do brasileiro como um todo também, a saúde do trabalhador e mais especificamente em algumas profissões, ela está comprometida. Se a gente for comparar a situação, as estatísticas, ainda que não exprimam de fato a realidade, se nós formos comparar essas estatísticas com as de outros países, temos ainda muito que avançar, doutora Sabine? Sem dúvida, Thaís. Os números, eles nos indicam que a prevalência e incidência está praticamente acima de qualquer outro país. Claro que temos países do Ocidente, né, que tem uma mão de obra também muito grande, não qualificada, que tem números altos de acidentes. Mas o Brasil realmente tem muito que avançar, com certeza. Quais são os principais motivos relacionados à saúde ou à falta dela que acabam afastando o trabalhador do mercado de trabalho? Bom, afora essas questões que afastam qualquer indivíduo do seu meio social, como as infecções de vias aéreas superiores, que são essas questões mais comuns, nós temos as doenças osteomúsculo-ligamentares, né? É um nomezinho meio comprido, mas que afeta o osso, o tendão, o músculo ou articulação, né? Isso inclui as famosas tendinites? Isso aí, exatamente. No passado, elas levaram o nome de LER, lesão por esforço repetitivo. Hoje a gente tenta evitar esse nome, porque não é só pelo esforço repetitivo, e a gente chama de distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho. Mas envolve, assim, questões ligadas a problemas no ombro, na coluna, na mão, né? Uma série de transtornos osteomusculares ou osteoligamentares. O trabalhador, ele normalmente sabe que está sendo acometido por uma doença relacionada ao trabalho ou muitas vezes essa informação não fica clara? Falta muita orientação. Falta muito conhecimento, tanto para o trabalhador, Thaís, quanto para o empregador, né? Nós temos vários programas de saúde ocupacional, programas que são legalizados, né? Mas o que a gente observa é que, via de regra, esses são programas com documentos base de gaveta, né? Ou seja, se contrata um profissional para que seja elaborado esse programa para o cumprimento da lei. Única e exclusivamente. Então, uma vez por ano se renovam aqueles programas. Mas, na prática, o empregador desconhece o real risco ou aquela atitudezinha que a gente chama de avestruz, né? De que enterra a cabeça na areia. Mas, afinal, que a gente vê que o trabalhador precisa mais informação. O dono da empresa tem responsabilidade sobre a saúde dos trabalhadores, certo, doutora Sabine? E ele vem, de uma forma geral, cumprindo com suas obrigações? Em parte, né, Thaís? Em parte. Tem muitos empregadores extremamente conscientes. Nós temos empresas clientes que dizem assim, ó, façam o que for necessário, independente de custo. Mas muitos trabalhadores realmente, muitos empregadores, perdão, eles realmente não cumprem a legislação ou cumprem a legislação única e exclusivamente, né? Aquele pro forma, né? Tô fazendo, contratei fulano para fazer, mas há uma responsabilidade solidária, né, do empregador. Então não é só delegar para o engenheiro tal ou para o médico tal
a resolução dos problemas de dentro da empresa. Agora tem o outro lado também, tem o trabalhador que muitas vezes não usa os EPIs recomendados ou que faz mau uso da sua doença ocupacional como uma forma de afastamento mesmo do trabalho. Sim, Thaís, não só de afastamento do trabalho, como depois de oferir algum ganho, né, algum benefício pecuniário, alegando alguma doença relacionada ao trabalho. É muito complexa essa questão de fazer o diagnóstico das doenças relacionadas ao trabalho. Existem algumas que são o que a gente chama de classe 1 de Schilling. Então, assim, só vai ter a asbestose, que é uma doença pulmonar, quem estiver exposto no trabalho à poeira do asbesto. Agora, a grande maioria dos transtornos, o trabalho entra como uma concausa, uma causa adicional. Então, aparece, assim, exacerba um sintoma que esteja leve ou desencadeia uma doença que esteja latente. Então, nessas questões, principalmente emocionais, né, da depressão, os transtornos osteomusculares, isso acontece muito. Bacana é que os dois possam cumprir a sua parte, tanto o empregador quanto o trabalhador. Esse é o cenário ideal. E conhecimento, né? O conhecimento a respeito do seu trabalho, dos riscos do ambiente de trabalho é fundamental. Tá certo, doutora. Muito obrigada pelas informações e bom trabalho. Muito obrigada, querida, igualmente.